Olá, gente. Eu quero convidar você para a gente ver que nós precisamos fazer as coisas dentro da direção de Deus, e a direção de Deus é a palavra. Eu quero só levar isso para vocês, que eu tenho visto hoje a banalização no meio da igreja em relação às coisas de Deus. As coisas de Deus não se faz como a gente quer, ou como o homem determina, ou como um homem estabelece, seja quem for ele, porque mesmo a liderança, ela tem que se submeter à vontade de Deus e fazer as coisas como Deus determina na sua palavra. Deus deixou um padrão, Deus deixou uma régua, Deus deixou um crivo para a gente andar por ele. Então, eu quero falar um pouco, tenho falado aí uns 2 vídeos aí sobre isso, sobre escolhas de pessoas para ministério, gente. Não é assim como hoje a gente vê se fazendo. Colocam de todo jeito, como quer, um consagrando o outro, o homem vai lá, consagra, não só porque ele quer, porque ele tem autoridade, não é? Para consagrar quem ele quer. Não é assim, não é o homem que tem autoridade para consagrar. Não é o homem que tem autoridade para fazer como ele quer. O homem tem que estar abaixo da autoridade de Deus e fazer as coisas pela palavra. A igreja tem que estar submissa à palavra. Então quero convidar você aqui, eu quero ler um texto aqui da carta de Paulo a Timóteo. Paulo orientando a Timóteo como era que Timóteo deveria levantar alguém dentro da igreja para o ministério, dentro daquele chamado que Deus tem para cada um. E Paulo, ele diz a Timóteo que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele está dizendo que quem deseja, excelente obra deseja. Ele não está dizendo que isso é para quem deseja. Ele está dizendo que isso é uma excelente obra. O chamado, o desejo do ministério, o desejo de estar numa liderança de uma congregação, o desejo, porque episcopado quer dizer jurisdição, ou seja, a pessoa está na frente de um grupo liderando, não é? Isso é bom, isso é uma excelente obra, maravilhosa, mas isso pertence a Deus. Não é para quem quer, nem para quem deseja. É para Deus que escolhe. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que isso é uma excelente obra para quem deseja. Ele não está dizendo que é para quem deseja, nem para quem quer. Agora, olha as qualidades, as exigências, os critérios para alguém estar na frente da congregação. Estar na frente do rebanho. Olha as qualidades. Paulo começa a dizer aqui. Estou aqui examinando a Bíblia e eu quero sempre passar o que eu aprendo na Bíblia para vocês, porque está faltando isso hoje no nosso meio. As pessoas estão errando por não ter o ensino e nem examinar as Escrituras. Ele começa a dizer: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aqui está falando pastor, bispo, é a mesma coisa, tá, gente? Não tem diferença não. Que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha, tem que ser marido de uma mulher só, tem que ser vigilante, sóbrio, hospitaleiro, uma pessoa acolhedora, apto para ensinar. Tem que estar preparado, meu irmão. Quem está na frente de uma obra, se não tiver a capacidade, a vocação, o preparo para ensinar a palavra, vai levar a igreja para um caminho frio, para um caminho contrário, vai levar a igreja a adoecer, porque não vai estar apto para ensinar a igreja a palavra, para dar o alimento sólido que a igreja precisa para crescer. Então quem está na frente tem que estar apto para ensinar. Olha as qualidades aqui. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1, você pode ler até o 15. Ele diz assim, versículo 3: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição em toda a modéstia. Primeiro, tem que ter exemplo na família. Tem que governar bem a casa, tem que ter os filhos sob submissão, para não ser mau exemplo. Como é que uma pessoa não tem domínio sobre os seus filhos, não governa bem a sua casa, quer estar disciplinando a igreja do Senhor, quer estar na frente? Então, é aqui, é Bíblia isso, irmão, é as qualidades que se pede, não é? Versículo 5:
Porque se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como vai cuidar da igreja, né, de Deus? Não neófito, que ensoberbecendo-se, não neófito, que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Não neófito, sabe o que é neófito, irmão? É novo na fé, pessoa inexperiente. Tem pessoas que estão aí em ministério, que não tem conhecimento nenhum na fé, inexperiente, mas está na frente, dirigindo, é pastor, está ensinando. Não neófito, não inexperiente, não novo na fé. Ele começa dizendo ainda, versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. De maneira, da mesma sorte, os diáconos também. Então Paulo agora também está começando a mostrar que os diáconos também, para ser chamado, para levantar para o serviço na igreja, porque diácono não é ministério, tá, irmão? Ministério é pastor, apóstolo, profeta, evangelista. Diácono não é ministério. Diácono é servo, servir a igreja, é um servente para auxiliar na organização da igreja, em alguma coisa administracional, tá certo? De administração, mas diácono não é ministério. Aprendeu isso, irmão? Tem muita gente aí se ensoberbecendo porque é diácono, ó, e já quer ser mais do que os outros porque foi consagrado a diácono. Diácono, vai olhar o que quer dizer a palavra diácono, irmão? Quer dizer serviçal, servente. Diácono é para organizar a ordem do culto, é para buscar organizar as coisas dentro da igreja, na área social, é para estar fazendo trabalho, auxiliando na área social, na área de organização de culto. Diácono não é para estar em púlpito sentado como se fosse uma estrela, não, ali, não, irmão. Diácono é para estar na organização da igreja, olhando ali, vigiando quem precisa de sentar, quem não precisa. Hoje os diáconos acham que são, não é, as estrelas do púlpito também. Todo mundo quer estar no púlpito sentado para estar de frente da plateia. Olha para aí. Então a mesma coisa os diáconos também, que são, não é ministério, mas são chamados para servir, para auxiliar a igreja, ser servente. Esses têm que ter bom testemunho também. Não é qualquer um que se bota não, queridos. Não é qualquer um que se bota não. Agora a Bíblia diz que quem serve bem como diácono, aí vai ganhar honra, tá certo? Pode ser promovido segundo a graça que tiver, o dom que tiver, e aí tudo bem, mas tem que ter qualificação que a Bíblia dá. Hoje em dia eu pergunto, usam esses critérios para levantar alguém para o ministério da igreja, para ser diácono da igreja? Não estão usando isso não. O mal hoje de muitos é que não usam a Bíblia. O mal hoje de muitos é que dispensaram o exame, a orientação da palavra. Não buscam mais os conselhos da palavra. Não buscam mais a instrução da palavra para fazer as coisas de Deus. E as coisas de Deus só vai funcionar bem se for dentro da direção da palavra. Não adianta porque o pastor mandou, o líder mandou, o presbítero mandou. Não. Tem que estar na direção da palavra, meu irmão. Eu acho interessante, olha, os apóstolos estavam no ministério da palavra e estava tendo um problema entre a questão social da igreja, sobre as viúvas, gentios e aqui não eram, para dar o auxílio. E os apóstolos disseram, olha, a gente não vai deixar o ministério da palavra para resolver esse caso aí, isso aí não pertence a gente. Levanta aí pessoas que possam resolver trabalhar dentro dessa função, que é os diáconos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, você vai ver isso. E a Bíblia diz que escolheram, pois, irmãos, dentre os 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituíram sobre este importante negócio. Olha aí, até para diácono tem que ter um critério para a escolha de pessoas que sejam diácono. Cheio do Espírito Santo, que tenha sabedoria. Está aqui, Atos capítulo 6, versículo 1 em diante, leia, principalmente no versículo 3. Porque os apóstolos não poderiam se deter, deixar o ministério da palavra para estar resolvendo a causa social da igreja. Esse é o trabalho dos diáconos. Trabalhar na causa social da igreja, observar quem precisa na igreja, quem tem necessidade realmente, quem está precisando de auxílio, da ajuda da igreja. A igreja tem que ajudar o ministério, a igreja, a denominação, o dízimo que entra,
que não é bíblico, que não é doutrina para a igreja, mas o dízimo que entra, a oferta que entra, é uma finalidade desse dinheiro, é ajudar os irmãos necessitados da igreja, principalmente as viúvas, entendeu? E aí é um trabalho dos diáconos isso aí. Isso aí é um trabalho do diácono. Diácono não é ministério. Diácono é um ajudador da igreja, organizador, é um servente. Então, gente, eu estou trazendo isso para você ver como é sério as coisas de Deus e que hoje a gente não faz nada desse jeito. Quando foram escolher, eu acho interessante que lá em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 2, quando vão escolher alguém para colocar no ministério assumindo o lugar de Judas Iscariotes, sabe o que aconteceu? Eu vou dizer para você. Sabe o que aconteceu? Eles não pegaram e escolheram do jeito que eles quiseram e botaram, não. Eles oraram a Deus e dizendo: Senhor, tu que conheces os corações, quem é que nós devemos botar nesse ministério? Eles oraram a Deus e perguntaram a Deus quem era. Porque o ministério que levanta é Deus aqui. Era para assumir. Deixa eu ver aqui. Era para assumir aqui a posição de apóstolo. Era para assumir o ministério aqui. E eles aqui perguntaram a Deus, oraram a Deus. Hoje não, os líderes, os pastores, não estão mais buscando a direção, não estão mais submissos a Deus. Eles se denominam o soberano da igreja. Eles escolhem como eles querem, quem lhe provém, quem lhe agrada, quem é satisfatório para ele. Para eles. Deu para entender, irmãos? É muito sério isso aqui. Olha aqui, ó. Está aqui, Atos capítulo 1, aliás. Diz assim: e orando, versículo 24. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado de Judas, que Judas se desviou. Os discípulos se reuniram e oraram e pediram a Deus: Senhor, tu que conheces os corações, mostra quem é que a gente pode escolher para colocar no lugar de Judas Iscariotes, para fazer parte desse ministério. Então observe que o ministério não é o homem que escolhe como ele quer. Tem que ser na vontade de Deus. Hoje os líderes, os pastores não se submetem à vontade de Deus, porque muitos se acham os donos da igreja e escolhem quem eles querem. Está muito errado isso. Por isso que as coisas têm bagunçado, têm sido banalizadas, tem sido escândalo, não dá certo, porque os homens não estão mais seguindo a direção de Deus. Então deixa essa orientação para saber como é sério as coisas de Deus e como a gente precisa se submeter à direção da palavra para escolher pessoas para o ministério. Tem que ser por Deus. Hoje em dia é uma festa de pastores sendo consagrado por uma consagração vã que não serve de nada, de homens para homens. Porque para o ministério, quem escolhe é Deus, os que ele vocacionou, deu dom, capacitou para tal ministério. Diácono, hoje em dia é uma distribuição de diácono dentro da igreja, de ministério. Todo mundo hoje é diácono, é presbítero, é tanta distribuição de cargo hoje na igreja, tudo vã, não vale de nada. Porque diácono não é ministério, mas diácono é um serviçal da igreja com uma importância muito grande para a organização e para o trabalho na obra social da igreja. E não deve ser escolhido como os homens querem. É segundo a sabedoria, é segundo o conhecimento, é pelas escrituras também. Então deixo essa observação aí para vocês, analisa isso aí, meus queridos. Você que é dirigente de algum ministério, de alguma igreja, seja prudente, use a palavra, volte para a palavra para fazer as coisas conforme Deus determina, tá certo? Evangelista Wellington Ramos, levando a sabedoria da palavra de Deus para que possamos ser sábios, verdadeiramente conhecedor da vontade de Deus. Visita lá o meu canal no YouTube, minha página no Face, e seja abençoado com mais orientações que vai te abrir o entendimento, te dar esclarecimento e te fazer sábio para servir a Deus como Deus nos orienta através da sua palavra. Fiquem na paz do Senhor Jesus.